Boa noite a todos e a todas que aqui se fazem presente, agradecendo a presença de cada um dos nobres colegas vereadores e vereadoras, sob a proteção do nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Deus, eu declaro aberto a nossa 7ª sessão ordinária desse segundo período legislativo. E vamos ao pequeno expediente. O pequeno expediente eu peço ao nobre colega, o vereador Diego Amorim, que faça a leitura da ata da última sessão. A ata está em discussão. A ata foi pequena, né? Em votação. Quem for a favor, fique sentado. Quem for contrário, coloque-se de pé. Não havendo o vereador contrário, a ata está aprovada. Ainda no pequeno expediente, eu vou pedir que, primeiro, convidar a nobre colega vereadora Léa para substituir a vereadora Suelen. A vereadora Sueli, que não se faz presente porque durante a semana ela teve uns problemas de saúde, inclusive teve que ser internada e veio a ter alta hoje, certo? Ainda não está bem ainda de saúde para poder estar presente na sessão. Por isso a ausência da vereadora. É, né? O que é? Aproveitando também para justificar a ausência do vereador José Alexandre, que hoje, depois de um dia de reuniões, certo? Desde as 9 horas da manhã aqui na Câmara, depois estivemos reunidos com o pessoal do DENIT, o prefeito, as barraqueiras, e agora à tarde ele teve um mal-estar, não foi possível se fazer presente, justificou a sua ausência. E o vereador Dimas Campelos, que marcou uma audiência agora à tarde em São Luís com o deputado Júnior Lourenço, não foi possível também se fazer presente. Então eu vou pedir aqui a nobre colega, que substitua a vereadora Sueli, e que, dando prosseguimento aqui ainda no pequeno expediente, faça a leitura. E primeiro, pedir que ela faça uma leitura aqui em nome da mesa diretora a todos os senhores e as senhoras vereadores e vereadoras. Boa noite a todos. Senhoras e senhores, nesta data tão significativa, 1º de outubro, celebramos em todo o país o Dia do Vereador. É momento oportuno para, em nome desta Casa Legislativa, render homenagem a cada vereador e vereadora que, com zelo, coragem e espírito público, dignificam o mandato que lhes foi confiado pelo povo de Miranda do Norte. O vereador é, por excelência, o elo mais próximo entre a população e o poder público. É aquele que acolhe as demandas da comunidade, traduzindo suas necessidades em proposições e faz ecoar na tribuna os anseios de cada cidadão e cidadã. É também fiscal da aplicação correta dos recursos públicos e guardião da democracia em nosso município. Ao homenagearmos nesta sessão todos os parlamentares desta Casa, enaltecemos o compromisso de cada um com o fortalecimento da cidadania, com a defesa da justiça social e com a construção de uma Miranda do Norte cada vez mais próspera, justa e solidária. Que essa data renove em cada vereador e vereadora o espírito de serviço, a ética no exercício do mandato e a disposição de continuar trabalhando incansavelmente pelo bem de nossa gente. Parabéns a todos os vereadores e vereadoras pelo seu dia. Câmara Municipal de Miranda do Norte, mesa diretora, biênio 2025-2026. Ainda em seguida, pedir, ainda no pequeno expediente, que faça a leitura de 5 ofícios respostas do Executivo Municipal. Ofício de número 150/2025, GP, Miranda do Norte, Maranhão, 3 de setembro de 2025.
Ao excelentíssimo senhor Francimilson Garcês Santana, presidente da Câmara de Vereadores de Miranda do Norte, Maranhão. Assunto: resposta ao ofício de número 042/2025, de autoria do Poder Legislativo, datado de 25 de agosto de 2025, referente à indicação de número 008/2025, aprovada em 21 de agosto de 2025, de autoria dos vereadores Narciso Diego Linhares de Amorim e Paulo Ricardo Pereira Dourado. Senhor presidente, com os cordiais cumprimentos, acusamos o recebimento da indicação mencionada por meio do nobre vereador que propõe, assim, a realização de reforma nas unidades básicas de saúde, a UBS Santa Cruz 1 e 2, situada no bairro Santa Cruz. Informamos que a sugestão foi devidamente registrada e encaminhada aos setores competentes para análise técnica e orçamentária. Ressaltamos, assim, que a administração reconhece a importância da manutenção e melhoria contínua das unidades de saúde, visando, assim, garantir um atendimento digno e de qualidade à população. Agradecemos pela valiosa contribuição e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Atenciosamente, Valdo Marcelo Ribeiro Pereira, prefeito municipal de Miranda do Norte, Maranhão. Ofício de número 151/2025 GP, Miranda do Norte, Maranhão, 3 de setembro de 2025. Ao excelentíssimo senhor Francimilson Garcês Santana, presidente da Câmara de Vereadores, Miranda do Norte, Maranhão. Assunto: resposta ao ofício de número 042/2025, de autoria do Poder Legislativo, datado de 25 de agosto de 2025, referente à indicação de número 014/2025, aprovada em 21 de agosto de 2025, de autoria do vereador Cássio Rogério Colim Sampaio. Senhor presidente, com os cordiais cumprimentos, acusamos o recebimento da indicação em epígrafe, por meio da qual é proposta a designação de uma técnica de enfermagem para acompanhar os pacientes durante o transporte de retorno do tratamento fora domicílio, TFD, especialmente aqueles em hemodiálise. Recebemos, assim, a solicitação com a máxima atenção e empatia, considerando o relato preocupante de que, frequentemente, pacientes retornam em estado de extremo mal-estar, sem o devido suporte profissional. Essa realidade, que acaba recaindo injustamente sobre os motoristas e, como foi bem colocado, entre aspas, nas mãos de Deus, fecha aspas, exige assim ação imediata e responsável. Acompanhamento, assim, por profissional de enfermagem durante o transporte não é um luxo, mas uma necessidade urgente e uma medida essencial de proteção à vida e à dignidade humana. Assim, informamos que a demanda foi prontamente encaminhada aos setores competentes para análise da viabilidade técnica e orçamentária com vistas à implantação de uma solução eficaz e humanizada. Reafirmamos nosso compromisso com um sistema de saúde mais justo, seguro e sensíveis às reais necessidades da população. Atenciosamente, Valdo Marcelo Ribeiro Pereira, prefeito municipal de Miranda do Norte, Maranhão. Ofício de número 152/2025. Ao excelentíssimo senhor Francimilson Garcês Santana, Miranda do Norte, Maranhão, 3 de setembro de 2025. Presidente da Câmara de Vereadores de Miranda do Norte. Assunto: resposta ao ofício de número 042/2025, de autoria do Poder Legislativo, datado de 25 de agosto de 2025. Refere-se à indicação de número 005/2025, aprovado em 21 de agosto de 2025, de autoria dos vereadores Paulo Ricardo Pereira Dourado e Franklin Léa Silva.
Senhor presidente, com os cordiais cumprimentos, acusamos o recebimento da indicação mencionada, por meio da qual Vossa Excelência propõe assim a pavimentação asfáltica da Avenida Rua Rio Branco, situada no bairro Novo. Reconhecemos a importância da demanda apresentada, especialmente considerando o crescimento populacional da região e a necessidade de melhorias na mobilidade urbana e na infraestrutura local. Informamos que a sugestão foi encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, que realizará a análise técnica da viabilidade da execução, considerando critérios como orçamento disponível, planejamento anual de obras e condições atuais da via. Ressaltamos que a pavimentação da Avenida Rio Branco está alinhada com os objetivos da administração em promover infraestrutura de qualidade e dignidade aos moradores do bairro Novo. A proposta será devidamente considerada no processo de definição das próximas etapas do cronograma de obra do município. Reiteramos assim nossa disposição em manter o diálogo aberto e transparente com esta casa, reafirmando nosso compromisso com o desenvolvimento urbano e com o bem-estar da população. Atenciosamente, Valdo Marcelo Ribeiro Pereira, prefeito municipal de Miranda do Norte, Maranhão. Ofício de número 153/2025, Miranda do Norte, 3 de setembro de 2025, ao excelentíssimo senhor Francimilson Gacei Santana, presidente da Câmara de Vereadores de Miranda do Norte, Maranhão. Assunto: resposta ao ofício de número 042/2025, de autoria do Poder Legislativo, datado de 25 de 2025, agosto. Refere-se à indicação de número 008/2025, aprovado em 21 de agosto de 2025, de autoria da vereadora Ângela Nilvana Neves Souza. Senhor presidente, com os cordiais cumprimentos, acusamos assim o recebimento da indicação mencionada, por meio da qual propõe a regularização do transporte escolar da zona rural, bem como a observância rigorosa do calendário escolar anual. A proposição revela sensibilidade e compromisso com a realidade enfrentada por muitos estudantes da zona rural, especialmente diante dos episódios recorrentes da interrupção no serviço de transporte escolar, causado por falhas mecânicas e pela ausência de comunicação prévia às famílias. Situações como essas comprometem diretamente o direito à educação, além de gerar insegurança e transtorno à comunidade escolar. Informamos que a sugestão foi encaminhada à Secretaria Municipal de Educação e ao setor responsável pelo transporte escolar, com a devida solicitação de estudo para veículo reserva, a melhoria na manutenção preventiva da frota e a adoção de um protocolo de aviso imediato aos pais e responsáveis, sempre que houver intercorrência. Permanecemos assim à disposição para acompanhamento da pauta, certos de que o diálogo construtivo com esta Casa Legislativa é essencial para o avanço de políticas públicas e eficazes e justas. Atenciosamente, Valdo Marcelo Pereira, prefeito municipal de Miranda do Norte, Maranhão. Ofício de número 154/2025 GP, Miranda do Norte, 3 de setembro de 2025. Ao excelentíssimo senhor Francimilson Gacei Santana, presidente da Câmara de Vereadores, Miranda do Norte, Maranhão. Assunto: resposta ao ofício de número 042/2025, de autoria do Poder Legislativo, de 25 de agosto de 2025, referente à indicação de número 12/2025, aprovada em 21 de agosto de 2025, de autoria do vereador Edinaldo Borges Campelo. Senhor presidente, com os cordiais cumprimentos, acusamos assim o recebimento da indicação legislativa, em referência que propõe a realização da reforma da creche Vovó Terezinha, situada na Rua do Sol, centro, neste município, bem como beneficiamento
colocando-nos à disposição para o diálogo e o fortalecimento das ações que promovam o desenvolvimento do nosso município. Atenciosamente, Ivaldo Marcelo Ribeiro Pereira, prefeito municipal de Miranda do 55, mês de setembro de 2020. Senhor Francisco Santana, presidente da Câmara de Vereadores de Miranda do Norte, Maranhão. Assunto: resposta ao ofício de número 042/2025, de autoria do Poder Legislativo, datado de 25, frente à indicação de 13/2025, aprovada em 21 de agosto de 2025, de autoria do vereador Edinaldo Borges Campelo. Senhor presidente, com os cordiais cumprimentos, acusamos o recebimento da indicação mencionada, por meio da qual propõe a realização de obras de reformas da creche Jardim de Infância Edivalda Bonfim, situada no centro deste município. Cumpre-nos destacar que a proposta apresenta e reflete um olhar atento e comprometido com a qualidade da educação infantil, bem como a valorização dos espaços destinados ao desenvolvimento pleno das nossas crianças. A demanda será encaminhada às instâncias competentes para análise criteriosas, levando-se em consideração os aspectos técnicos e financeiros, com firme propósito de buscar soluções que atendam os anseios da comunidade e contribuam efetivamente para o fortalecimento da rede municipal de ensino. Reiteramos nosso protesto de elevada estima e consideração, nos colocando à disposição. Atenciosamente, Ivaldo Marcelo Ribeiro Pereira, prefeito municipal de Miranda do Norte, Maranhão. O pequeno expediente, vamos para a ordem do dia. Na ordem do dia, nós temos aqui o projeto de lei de número 11, de autoria da mesa diretora, depois de ter passado pela comissão de transporte. Agora vem o parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Cidadania, ao qual peço à nossa vereadora Léa que faça a leitura do mesmo. Sala das Comissões. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Cidadania. De número 5. Põe sobre a regularização do serviço de passageiros, bem como o serviço de táxi no município de Miranda do Norte, Maranhão, e da outras providências. Relatório. Vem a esta Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Cidadania o projeto de lei de número 11/2025, de autoria da mesa diretora, que objetiva regulamentar, no âmbito do município de Miranda do Norte, Maranhão, o serviço de transporte individual remunerado de passageiros na modalidade táxi. A proposição estabelece regras para concessão e requisitos de outorga, padronização dos veículos, deveres dos condutores, organização dos pontos de táxi, fiscalização, sanções administrativas, benefícios fiscais, bem como normas de transição e de disposições finais. O projeto encontra fundamento na Constituição Federal da Lei de número 12.468/2011, no Código de Trânsito Brasileiro, Lei número 9.503/1997, na Lei Federal número 12.587/2012, na Política Nacional de Mobilidade Humana, na Lei Estadual de número 7.799/2022, além de dispositivos da Lei Orgânica do Município. Encaminhada esta comissão, cumpre-se emitir parecer quanto à sua constitucionalidade,
legalidade, juridicidade e técnica legislativa. 2. A análise. O projeto em exame encontra-se respaldo na competência municipal prevista no artigo 30, inciso 5 da Constituição Federal, que atribui aos municípios a organização e prestação de serviços públicos de interesse local, o que inclui o transporte individual de passageiros no âmbito da Lei Orgânica Municipal. A proposta atende, assim, às disposições que confere ao município a responsabilidade pela regulamentação e fiscalização dos serviços públicos locais. Quanto à legalidade, a proposição respeita a Lei Federal de número 12.468/2011, abre parêntese, que regulamenta a atividade de taxista. O Código de Trânsito Brasileiro de número 9.503/1997, fecha aspas, é a Lei Federal de número 12.587/2012, Política sim, Nacional de Mobilidade Urbana, apresentando compatibilidade hierárquica e temática. Do ponto de vista da juridicidade, não se identificam dispositivos conflitantes com a Constituição Federal, com a Constituição Estadual ou com normas federais correlatas. O texto legislativo observa ainda os princípios da administração pública, especialmente a legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. No que tange à técnica legislativa, a redação do projeto atende às regras de clareza, objetividade e organização previstas na Lei Complementar de número 95/1998, não se verificando vícios que comprometam sua aplicação prática. Por fim, a matéria se revela de relevante interesse público, considerando assim a necessidade de disciplinar e organizar o serviço de táxi do município de Miranda do Norte, Maranhão, proporcionando maior segurança jurídica aos permissionários e melhor qualidade aos usuários. 3. Voto do relator. Diante do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei de número 11/2025, recomendando sua aprovação. Sala da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Cidadania, 1º de outubro de 2025, Relatora Franquileia Chaves da Silva de Souza. Decisão da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Cidadania. Esta comissão, reunida nesta data, acompanha o voto da relatora, deliberado pela aprovação do projeto de lei 11/2025, por atender os requisitos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Sala das Comissões, 1º de outubro de 2025, presidente José Alexandre Reis, membro Edinaldo Campelo, republicano. O parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Cidadania está em discussão. Todos os vereadores são a favor da matéria? Então a matéria está, o parecer da comissão está aprovado. O projeto de lei de número 11/2025, que dispõe sobre a regularização do serviço de transporte de passageiros, bem como regulamento do serviço de táxi no município de Miranda do Norte, Maranhão, e da outras providências, está em discussão. Em votação, quem for a favor, fique sentado, quem for contrário, coloque-se de pé. Não tem nenhum vereador contrário, o projeto de lei está aprovado. Será encaminhado para a redação final. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a dispensa da leitura da redação final do referido projeto. Todos concordam? Então é feita a dispensa da redação final, o projeto de lei está aprovado. Temos aqui também um projeto de lei de número 12, de autoria da vereadora
Ângela Nilvana Neves Souza, ao qual peço à senhora vereadora que faça a leitura do mesmo. Projeto de Lei de número 12/2025. Dispõe sobre a obrigatoriedade da criação de brinquedotecas nas escolas da rede municipal de ensino e de outras providências. Artigo 1. Fica instituída a obrigatoriedade da criação de brinquedotecas nas escolas municipais de educação infantil e ensino fundamental. Artigo 2. As brinquedotecas têm como objetivo promover um ambiente de aprendizado lúdico e interativo, estimular o desenvolvimento físico, cognitivo, social e emocional das crianças, proporcionar um espaço seguro para a brincadeira e a convivência social. Artigo 3. As brinquedotecas deverão ser equipadas no mínimo com: inciso 1. Brinquedos educativos, jogos de tabuleiros e de construção, livros infantis e materiais de leituras. Materiais também para atividades artísticas e criativas. Artigo 4. A gestão das brinquedotecas serão de responsabilidade da equipe pedagógica da escola, composta por professores, educadores e demais profissionais capacitados para orientar e facilitar as atividades lúdicas. Artigo 5. A implementação e funcionamento das brinquedotecas deverão observar os seguintes princípios. Inciso 1. Inclusão. Garantir a participação de todas as crianças, independente de suas habilidades. Inciso 2. Segurança. Na segurança, assegurar que o espaço seja adequado, acessível e seguro para o uso infantil. Formação. Promover capacitação contínua aos profissionais envolvidos na gestão das brinquedotecas. Artigo 6. As escolas municipais deverão apresentar plano de ação para a implantação e manutenção das brinquedotecas, contendo cronograma, previsão orçamentária e recursos necessários. Artigo 7. As despesas decorrentes desta lei ocorrerão por conta de dotação orçamentárias próprias, suplementadas assim se necessário. Artigo 8. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Miranda do Norte, plenário Raimundo Nonato de Amorim, em 23 de setembro de 2025, vereadora Ângela Nilvana Neves Souza, Partido Avante. Justificativa. O presente projeto de lei tem como finalidade instituir brinquedotecas nas escolas municipais, com vista a fortalecer o processo educacional por meio de ambientes mais lúdicos, criativos e interativos. O brincar constitui elemento essencial ao desenvolvimento integral da criança, contribuindo para a formação cognitiva, física, social e emocional. Nas brinquedotecas, os alunos têm a oportunidade de aprender de forma prazerosa, explorando, experimentando e interagindo de maneira espontânea e significativa. Além de fornecer o aprendizado, os tais espaços incentivam a socialização e a empatia e a cooperação, competências fundamentais para a formação do cidadão. Também funciona como ambientes acolhedores que auxiliam na redução do estresse e da ansiedade, oferecendo assim às crianças um local seguro para a expressão de sentimentos e fortalecimento da autoestima. Assim, a criação de brinquedoteca representa um investimento no futuro das crianças, enriquecendo o processo de ensino-aprendizagem e assegurando condições para um crescimento saudável e equilibrado. Trata-se de medida de grande relevância social e educacional que merece a aprovação desta Casa Legislativa. Câmara Municipal de Miranda do Norte, plenário Raimundo Nonato de Amorim, em 23 de setembro de 2025. O referido projeto de lei de número 11 de 2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade da criação de
brinquedotecas nas escolas da rede municipal de ensino e da outras providências será encaminhado a duas comissões, a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça e Cidadania e também a Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer para emissão de parecer em conjunto, certo? Em conformidade com os artigos 41 e 46 do nosso regimento interno. Só lembrando, todas as vezes que forem emitir parecer em conjuntos, que tiver a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, o presidente será o presidente da Comissão Constituição, Legislação e Justiça. Duas comissões diferentes, não sendo a de Constituição, Legislação e Justiça, será presidida pelo presidente mais idoso, correto? Pois bem, segue então os cuidados do senhor presidente. Presidente, então toda vez vai ser José Alexandre. Não, eu digo se for, por exemplo, educação e para de saúde. Aí tem que ver quem é o presidente mais velho para poder emitir parecer, entendeu? Entendi. Agora, se tiver de Constituição, independente da idade, coordenada pelo presidente da Comissão de Constituição. E, presidente, queria fazer só uma pergunta. O senhor consegue? Sim. Essa questão, que é um grande projeto da nossa vereadora Ângela Neves, mas às vezes gera uma dúvida em minha pessoa, o vereador Carlos Colins. Quando se trata do que ela pediu um projeto de lei, eu estava confundindo com indicação com projeto de lei nessa situação. Porque que eu entendo que o vereador, eu voto a favor, viu, vereadora? Muito bem. Mas às vezes a gente não pode gerar despesa, né? Mas vamos para as comissões e vamos debater. É porque às vezes eu peguei já no final da lida da vereadora Léa, que era um projeto de lei. Mas vamos seguir o trâmite legal desta casa. Tá bom, vereador? Muito, muito parabéns. A mesma questão do nobre colega falou. A mesma questão do que ele falou, né? Porque criação das bibliotecas, não, também a gente não ser contra, mas em relação a gerar despesa sendo que às vezes o projeto tem que vir do executivo quando Vereador, no passado, em 2013 ou 2014, eu coloquei parecido e na época foi vetado pelo prefeito, foi executivo, o Eduardo Belfort, prefeito na época. Foi parecido, mas se Deus quiser vai dar certo. Isso aqui é muito importante para as escolas, para as crianças, né? Temos aqui ainda do dia a indicação de número 17, 2025, do gabinete do vereador Cássio Colins. Indicação de número 017/2021, gabinete do vereador Cássio Colins. Assunto: perfuração de um poço artesiano no bairro Nova Miranda. Ao excelentíssimo senhor Francimilson Gacei Santana, presidente da Câmara Municipal de Miranda do Norte. Senhor presidente, o vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais vem respeitosamente indicar ao Poder Executivo Municipal, neste ato representado pelo excelentíssimo senhor prefeito Ivaldo Ribeiro, Partido Avante, que determine aos órgãos competentes da administração a realização de estudos técnicos e orçamentários em conformidade com a legislação vigente para a perfuração de um poço artesiano no bairro Nova Miranda, visando assim atender às necessidades da comunicação local, no que concerne ao fornecimento regular de água potável. Justificativa: a cidade de Miranda do Norte, há décadas, a população sofre com a deficiência no sistema de abastecimento de água potável, cuja rede existente não comporta o crescimento urbano, resultando em constantes falhas e irregularidades no fornecimento. No bairro Nova Miranda, a situação é ainda mais crítica, pois muitos moradores têm sido obrigados a adquirir água através de carro-pipas, o que gera custos elevados a famílias e precariza o direito humano fundamental de acesso à água potável.
A perfuração de um poço artesiano, após devidamente analisada a viabilidade técnica e ambiental, apresenta-se como medida eficaz, de menor custo e de grande alcance social, garantindo dignidade e melhores condições de vida à população local. Assim, confio na sensibilidade e no compromisso do Executivo Municipal em adotar as providências para resolver esse grave problema, atendendo uma demanda justa e necessária à comunidade. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Miranda do Norte, plenário Raimundo Nonato de Amorim, em 1º de outubro de 2025, vereador Cássio Rogério Colim Sampaio, Partido Avante. A indicação do nobre colega está em discussão. Presidente, demais vereadores e vereadoras aqui presentes, essa reivindicação, mais uma vez, é ao pedido da população, né? Embora que a gente saiba que está sendo feito em trâmite final da barragem, de uma nova barragem, mas essa necessidade vem abranger em específico o bairro Nova Miranda. Conversei com o representante da CAEMA e ele disse que é necessário que se faça ali. E as pessoas me pararam na rua, me fizeram este pedido com muito carinho e atenção, que o prefeito deve olhar para essa comunidade. Assim como foi feito, vou relembrar nesta casa e a população que está nos assistindo do conjunto Santa Cruz. Hoje eu fui informado que a ligação nova do Poço Novo já está em ativa, chegando nas casas, estão satisfeitos, limpa a água. Então isso é um avanço desta casa, de nós vereadores, impulsionando o executivo para fazer seu papel. Tudo parte daqui, né? Então eu vou sensibilizar novamente o prefeito para que ele olhe esta região. E meu muito obrigado e peço que os pares aprovem esta indicação. E no Santa Cruz diz também que água boa, de qualidade, né? Santa Cruz. A indicação continua em discussão. Vereador Cássio, eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo pedido de mais um poço. Agora, é importante que se faça o poço e se preste às devidas manutenções, porque o poço da Rua da Conceição está um verdadeiro descaso. Foi trocada essa semana uma bomba, se detectou que não era bomba, agora já era o painel. Aí depois do painel não era mais o painel, era um cavalete. Isso aí é a falta de manutenção periódica, que não vem acontecendo. Então, quero parabenizar Vossa Excelência e dizer que votarei sim, mas é importante que se faça, além de construir o poço, se preste as devidas manutenções. Continua em discussão. Em votação, quem for a favor fique sentado, quem for contrário coloque-se de pé. Não havendo nenhum vereador contrário, a indicação está aprovada. Bem, encerrando a ordem do dia, vamos para o grande expediente. No grande expediente, a tribuna fica franqueada. Boa noite a todos. Senhor presidente, eu posso fazer uma indicação verbal? Deixa eu dizer aqui, ó, indicação verbal é se ela tiver que ser feita alguma coisa urgente para essa semana. Se for para outra semana, a gente deixa para outra semana, tá entendendo? Qual é o assunto? Só para Câmeras de monitoramento para a nossa cidade, em geral. Então ela pode ser feita com mais tempo, tá entendendo? Eu digo quando é com urgência, tá bom? Tá bom. Tá bom? Prepara e na próxima semana a gente... Esse assunto, eu ia... Hein? Foi feito para as escolas, esse assunto é de grande importância. Faça com cuidado para tramitar na próxima sessão, certo? Eu ia até chamar esse assunto para nós discutirmos aqui também. Eu vou aproveitar a vossa indicação para a gente chamar a atenção sobre esse assunto, certo? Porque se nós tivermos câmeras de monitoramento em nossa cidade, vários crimes facilitaria para a justiça descobrir, certo? Mas nós temos tempo para fazer, tá bom? Tá ok, vereadora.
já tem 3 câmeras instaladas, e inclusive a empresa do Guilherme que instalou essas câmeras, e elas já estão dando suporte até para o delegado. Esses 2 dias aí vai ter uma reunião com ele aí. São 3 câmeras daquelas Speedometer, né? Alguma coisa assim, o nome assim, ela aproxima e tudo, mas precisa de muito mais. Rapidinho, presidente, sobre essa situação das câmeras, eu lembro-me que há 2 anos aproximadamente atrás eu fiz essa indicação, vereadora Ângela. Nos chamaram, nós tivemos uma reunião no gabinete, né, junto com o Guilherme, com o delegado, né, representante da Polícia Civil, alguém representando a comunidade e o gabinete. Então, assim, o que se precisa realmente, como o vereador Beto falou, precisa de mais apoio, né? Porque só 3 câmeras, né, não comporta. Inclusive, na época daqueles atentados nas escolas, foi criada uma força-tarefa, foi feita uma agenda positiva, e tinha uns prazos, né, para serem instaladas as câmeras e não foram. Nas escolas e, inclusive, feito esse trabalho aqui na avenida de monitoramento. Então vamos lá. Então, encerrando a ordem do dia, vamos para o grande expediente. No grande expediente, a tribuna fica franqueada a qualquer um dos novos colegas vereadores ou vereadoras que queiram fazer uso da mesma. Boa noite a todos. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Queria saudar aqui a mesa em nome do presidente Francimilson, demais colegas em nome da vereadora Ângela Neves, saudar a população que está aqui nos assistindo presencialmente e saudar a população que está nos assistindo de casa. Costumo dizer que na multidão de conselhos há a vitória, como diz na Bíblia, né? Então, vereadora Ângela, a senhora tocou no assunto, que eu acho que foi até comentado na sessão atrasada, foi passada, a respeito das câmeras, né, nas escolas, a respeito enfim, segurança pública, né? Isso faz parte de ações positivas na segurança pública municipal. Até conversamos em alguns momentos no início desse ano com o secretário Fagner, secretário de Segurança, e estava previsto até essa sala de monitoramento na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Inclusive a empresa, que é a empresa licitada, que é a empresa, que eu esqueci agora o nome, o proprietário Guilherme, estava pronto para iniciar os trabalhos, mas a secretaria até o momento ainda não foi feita a reforma lá, ainda não foi feito também a questão não saiu a questão do concurso público que eu cobro dioturnamente, já cobrei hoje do prefeito, depois daquela reunião de hoje mais cedo, que eu vou comentar um pouco aqui também, com as barraquinhas, né, com os representantes. Enfim, a questão da segurança pública ela é prioridade. Já fui até puxado a orelha pela minha esposa para não comentar muito, mas Miranda tem que se adequar. Monitoramento nas escolas, monitoramento nas ruas, ajuda na questão da segurança. Eu até presenciei, eu até vi o vídeo do assassinato daquela pessoa na rua, era um vigilante, né, de moto e passou o carro. E até soube que, infelizmente, é uma vida que ceifa, né? Mas as pessoas da própria família e outras pessoas falaram que não foi a pessoa errada, que eles mataram a pessoa errada, enfim, problemas complexos. Inclusive, os vídeos, eles estão aí desse sistema de monitoramento dessa empresa do Guilherme, particulares, né? Então, assim, o problema da segurança ele é geral, ele é de nível nacional, regional, estadual, e Miranda não é diferente. Então a gente precisa, o executivo tem que realmente se impor nessa questão de dar mais agilidade nessa questão da segurança, seja nas escolas, seja esse monitoramento nas escolas, seja na questão da avenida, enfim. E não só a avenida, em alguns outros bairros também. Todas as estatísticas, vereador Cássio, no que fala no que diz respeito ao monitoramento, ele baixa muito, muito a criminalidade. Porque diz o ditado que a ocasião faz o ladrão. Então, quando tem câmeras para todos os lados aí nas áreas públicas, inibe as ações de vândalos, ações realmente de pessoas mal intencionadas. Entendeu? Então, assim, Miranda precisa, e eu acredito que no futuro não muito distante isso vai estar instalado.
Também queria fazer menção aqui hoje, na semana passada foi criada aquela comissão aqui na Câmara, essa comissão para tratar com os representantes, com as pessoas das barraquinhas que estiveram presentes na sessão passada aqui e lotaram aqui a casa. E nós sabemos que Miranda ontem foi um palco a nível nacional, todo mundo olha de Miranda, acho que vereador fulano, vereador Beto, vereador, enfim, secretários, todo mundo viu Miranda ontem na TV Mirante, na TV aqui do estado, e acho que saiu até em nível nacional. Foi uma paralisação de 4 horas, e ontem foi organizado já anteriormente a essa paralisação, uma provocação até nossa, né? Nós reunimos a comissão, criada na quinta-feira passada, e foi marcada uma reunião, o prefeito foi marcada essa reunião para hoje, que aconteceu hoje, né, iniciou pela manhã, essa reunião com esta comissão, e mais alguns vereadores que estiveram presentes, tá? Quem puderam estar presentes, e 5 representantes das barraquinhas, o DENIT, na pessoa do João Marcelo, que é o superintendente a nível estadual, e as pessoas e algumas empresas. O prefeito estava presente, e naquele momento foi uma reunião bem longa, que vocês presenciaram, a maioria de vocês aqui, e a sociedade que está nos assistindo aqui também, até através dos seus amigos lá, dos representantes das barraquinhas, devem ter falado já para eles, e outras pessoas que também são interessadas, que nessa reunião criou-se uma estratégia para que se inicie a construção, para que se inicie os trabalhos na próxima semana, né, de duplicação, e uma maneira de amenizar para que essas pessoas, que por sinal não querem aluguel, não querem ajuda, eles querem não deixar de trabalhar. Então eu acredito que, muito embora, como eu tenha conversado com os outros companheiros aqui, não atende, digamos, todas o que realmente precisa, porque, na verdade, o que deve ser feito pelo Executivo, em harmonia com o Legislativo e as representantes das barraquinhas e as pessoas que são afetadas, é a construção dessa praça de alimentação que vai realmente resolver esse problema em definitivo. Esse problema que deve também ter a sensibilidade do DENIT para fazer acesso. E o prefeito já disse que essa área, que se Deus quiser o mais breve possível vai ser adquirida, vai ter estacionamento para os caminhões, carro pequeno, e para todo mundo ter acesso ali. Entendeu? Um local definitivo. Tem vários locais em mente, tem alguns locais aprovados, e nós estamos trabalhando isso aí. Essa comissão aqui da Câmara está trabalhando isso aí. Mas, a princípio, o que ficou definido nessa reunião é que essas pessoas vão poder trabalhar, né, não nessas barracas, mas o prefeito deu uma ideia que foi acatada pela maioria, e eu acredito que essas pessoas não vão ficar sem ter o seu sustento no período que vai estar essa duplicação aqui dentro de Miranda. No mais, aqui nesse caso, agora eu falo pela comissão e falo em nome de todos os vereadores, que cada um dos vereadores que está aqui, alguns que não puderam estar presentes na reunião, mas estiveram em outras, cada um dos vereadores estão empenhados em ajudar essas pessoas. Ajudar cada um, porque são pais de família que precisam trabalhar, assim também como nós sabemos que é necessário que haja um trabalho até para facilitar na questão não só da passagem dos carros, mas na segurança das pessoas aqui na área urbana de Miranda, que quantos acidentes fatais já não aconteceram aqui por conta dessa... É muito carro. Hoje a gente soube lá pelo superintendente João Marcelo que por mês passa aqui em Miranda 1,5 milhão de veículos. 1,5 milhão de veículos aqui em Miranda do Norte. É muito carro. Então, assim, é um problema gigantesco. Tá? Eu acredito que isso vai ser solucionado. Também falo e vejo o empenho do prefeito, nesse caso, bem empenhado, querendo que as coisas aconteçam. Então, aqui está todo mundo de mão dada, para que a coisa flua o mais rápido possível, uns 60, 90, 120 dias, para que tudo seja resolvido o quanto antes. E eu tenho certeza, com a permissão de Deus, que o mais breve possível essas pessoas serão atendidas. E esse trabalho também vai ser feito, aqui essa duplicação dentro de Miranda, que vai evitar esses transtornos, esses acidentes, e muitas vezes fatais aqui dentro, e todo mundo vai sair satisfeito, se Deus quiser. Meu muito obrigado, uma boa noite, Deus abençoe. Boa noite a todos e a todas. Cumprimento a todos em nome do presidente da Câmara,
a toda a população aqui presente, população que nos assiste. Boa noite. A minha indicação, senhor presidente, é de grande referência, como todos os vereadores já falaram aqui na casa. Espero que essa indicação possa ser um assunto em reunião, porque tem fundamento, sim, diante de tantas situações que têm ocorrido no nosso município, desaparecimentos de fato de um amigo que o senhor vereador Beto já falou aqui na tribuna, e até hoje ainda não teve resultado. Se tivesse, sim, câmeras de monitoramento na cidade, faria total diferença. Faria, sim. Então, é um assunto de grande importância, que não é só uma indicação minha, mas de todos desta casa. Vereadora, me conceda uma parte, por gentileza. Sim, vereador. A questão do monitoramento por câmaras, ela é muito importante, desde que sejam colocadas também em ônibus escolares. Sabemos que dentro dos ônibus escolares acontecem muitas coisas entre alunos, dentre outras que eu prefiro não falar aqui. Então, se puder inserir em sua indicação numa próxima, a questão de incluir a colocação de câmeras em ônibus escolares também. Vereadores, para minha surpresa, já existe um serviço licitado pela prefeitura desse tipo de monitoramento. Inclusive, eu não sabia que esse monitoramento está na van da hemodiálise, se eu não me engano. E ele faz a leitura, tanto tem uma câmera, e isso é só o município expandir, eu estou com um assunto importantíssimo, porque além de a câmera, ela ter uma câmera voltada para onde o carro está indo, se ele está para onde, tem uma câmera também voltada para a parte interna, que inclusive notifica o sistema de monitoramento se o cidadão está com o celular na mão, quando ele está cansado, e além de notificar o próprio motorista, vai para a central de monitoramento. Inclusive, eu fiquei surpreso porque eu descobri que nesse carro que já está implantado tem muita coisa nesse sentido. Eu não vou entrar nos detalhes, só para você ter uma ideia. Se for colocado nos ônibus escolares, vai ajudar, de uma maneira geral, na segurança de todos, não só da questão das crianças que estão ali nos ônibus, mas também até, muitas vezes, que não é o caso do próprio motorista, de não fazer determinados... Justamente. Já existe no município. Sim, é um assunto primordial para todos desta casa. É bom nos organizarmos, reunirmos diante desse assunto, que é de grande importância para nosso município. Sobre meu projeto de lei, não é meu, em caso, é das nossas crianças. Em minhas visitas, as crianças pediram este projeto. A brinquedoteca atua como um valioso recurso pedagógico, integrando a aprendizagem, desenvolvimento integral da criança, estimulando coordenação motora, criatividade e capacidade de resolver problemas. Então, é esse projeto que eu gostei muito da sua forma, sua interpretação, vereador Cássio, e espero que o executivo faça. Mas tem essas questões e eu entendo. Mas é de grande importância aos nossos estudantes, as próprias crianças me pediram nas escolas que eu fiz visitas, e eu sou de acordo, e assim como todos desta casa. Quero deixar as minhas condolências também a todas as famílias enlutadas da nossa cidade. Ontem eu perdi uma pessoa, não só eu, mas a minha família, perdeu uma pessoa muito especial, a minha tia, a Cláudia de Pindoval. Atuava como professora do nosso município, pessoa muito especial, e que eu deixo meus sentimentos. Eu me emocionei, peço perdão. A toda a nossa família, que Deus nos conforte. Uma pessoa que fará muita falta, mas que fez muito, não só por nós, mas pelo nosso município como professora. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Boa noite a todos.
vereadores, vereadoras desta casa, comunidade que nos assiste frequentemente às dias de quinta-feiras à noite, né? Meu muito obrigado. Às vezes a gente coloca as indicações aqui, vereadora Ângela Neves, algumas mais relevantes, outras não. Da semana passada eu fiquei aí, o celular ficou anormal como nunca, né? Eu falei sobre a questão do escapamento, várias ligações, mensagens. Eu achei bom, interessante. É porque as pessoas estão nos observando, a comunidade, né? Essa questão do escapamento, essa poluição sonora. Eu espero que o prefeito olhe com carinho e esta casa ainda vai tomar algumas decisões, porque as pessoas não aguentam mais essa questão do escapamento. Não só do escapamento, mas tem um sistema que eles estão em velocidade e liga e desliga a chave, que aparentemente você pensa que é um tiro de arma de fogo. Essa ainda é pior ainda, né? Que está passando na rua, tu toma um susto, né? Então eu peço também que os pais observem seus filhos. Eu não estou aqui para julgar a educação de filho nenhum. Eu tenho uma filha, graças a Deus, mas é preciso uma educação melhor de dentro de casa e não deixar a responsabilidade para professores. Porque nesse momento que eu estou aqui na Câmara, a favor do povo, eu sei onde é que ela está. Então, é preciso uma educação e observar seus filhos. Tenho certeza que tem alguns pais que não são a favor dessa situação e às vezes nem sabem. Espero em Deus que nós podemos continuar esse trabalho, não só desse escapamento, mas de tudo que se fala aqui nessa casa, que vem dando certo. O que vem dando certo, a gente deixa. E o que não, a gente vai corrigir para melhorar. Fiquei feliz também, vereador Beto, vereador Francimil, Leia, Paulinho Dourado, Diego Amorim. Hoje a gente conseguiu reunir o DENIT mais uma vez, com o prefeito, os barraqueiros, que são os comerciantes, que são mais prejudicados. A gente está tentando reorganizar a cidade, que é preciso, é necessário, é urgente também, né? Não precisa muito se prolongar sobre essa situação, mas também a gente não pode deixar de lado a preocupação dos familiares que precisam de seus trabalhos, de suas receitas, que muitos vivem dali. Então foi acordado, as negociações avançaram bem, graças a Deus. Então eu tenho certeza que este progresso chegará em nossa cidade, né? Então vamos confiar em Deus que tudo vai dar certo. Eu queria, às vezes, eu queria falar aqui, lembrar que às vezes na vida pesa tanto que parece que não vamos aguentar. O coração aperta, a mente cansa, tudo dentro de nós grita por um descanso. Mas nesse momento que precisamos lembrar, não falhar, ele não falha, ele não atrasa, ele não acaba. Deus sempre apresenta na hora certa, se apresenta. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Digo isso nessas palavras que um amigo, seu Cardoso, Antônio Macedo Cardoso, nos deixou agora há pouco, às 18h47. Tinha muito estímulo com ele, né? Um amigo, idade do meu pai, amigo do meu pai. Os filhos são meus amigos, amigos de infância. Desejo que neste momento Deus conforte o coração da família e que Deus possa colocar ele num bom lugar. Que todos nós sabemos que foi um empresário, um pai, um dos fundadores de Miranda do Norte, e que seja sempre lembrado em nossos corações e conforte o coração aqui da pessoa do meu amigo Dr. Cardoso e meu amigo Júnior e as irmãs deles. E que Deus possa nos abençoar. Meu muito obrigado. Eu quero mais uma vez falar da relevância da indicação que Vossa Excelência vai fazer na próxima
sessão, certo? Porque ainda temos tempo, por isso que eu não aceitei a questão da urgência, certo? Mas é de grande importância. E se já existe a licitação, conforme foi colocado pelo nosso colega o vereador Beto, melhor ainda para esta casa cobrar, para que se possa ser executado. E nada melhor do que uma indicação. Quanto à questão do projeto de lei da vereadora Ângela, o que o vereador Cássio falou, um projeto de lei que gera despesa para o município, na realidade, o prefeito pode vetar. Mas a Câmara pode derrubar o veto. Certo? A Câmara pode derrubar o veto. Alegando que a educação tem recursos, que as crianças precisam, tudo enquanto. Se a prefeitura depois quiser, recorra ao Ministério Público, aos órgãos competentes. Lá eles decidem se realmente quem vai estar certo ou vai estar errado. Quanto a essas questões, certo? Mas nós temos ainda essas prerrogativas. Se sentirem que está errado, recorra ao Ministério Público, certo? Mas eu acho que essa Câmara tem que continuar insistindo. Quando for questão que a gente vê que realmente vai ser pesado, que é de ossada, realmente, que a gente tem certeza 100%, a gente não vai deixar tramitar aqui, certo, não, colega? A gente vai ficar dando espaço aos nobres colegas quanto a essas questões, porque eu acho que, de certa forma, também, fazendo isto, esta casa vai estar contribuindo também com a gestão municipal. A reunião que foi colocada aqui na tribuna pelo vereador Beto Carvalho, pelo vereador Cássio Colins, se diga de passagem que esse trabalho que aconteceu já é fruto do que foi acordado aqui com os barraqueiros. Os barraqueiros vieram aqui, pediram ajuda da Câmara, nós constituímos aqui uma comissão. Por 4, depois a gente colocou mais 5 vereadores. A comissão, na terça-feira, inclusive me procuraram, a gente, juntamente com eles, me procuraram, não foi isso? Convidamos o senhor prefeito, ele prontamente atendeu, fizemos uma reunião, pedimos a ele que marcasse uma reunião com o DENIT, inclusive nós tentamos também entrar em contato com o deputado federal, João Lourenço, mas não conseguimos falar com ele, certo? Então essa reunião ficou marcada para hoje, na quinta-feira, e foi proveitosa. Algumas sugestões, vamos torcer para que dê certo, nós não podemos ser pessimistas, certo? Eu continuo dizendo, nós estamos sim preocupados com a situação das barraqueiras, certo? Estamos preocupados com a situação, são famílias, dali que eles tiram o seu sustento, certo? Mas é que fique bem claro, eu já conversei com todos os vereadores. Todos os vereadores são a favor também da questão da duplicação da BR-135, certo? Porque todo mundo há de convir que as barraqueiras estão de forma assim desordenadas. Isso deixa a nossa cidade muito feia, muito desordenada. É como o vereador Cássio reordenar a nossa cidade, certo? Eu tenho certeza que esta duplicação que vai passar, nós vamos sim arrumar um lugar para colocarmos as nossas barraqueiras, para que elas continuem sobrevivendo do seu trabalho, mas vai deixar nossa cidade mais bonita, vai deixar nossa cidade mais segura. E nós não podemos sermos contra isto, certo? Sem deixar, logicamente, que fique bem claro, de estarmos dando aparo, correndo, para que a situação das nossas barraqueiras seja resolvida. E a forma mais eficaz para se resolver isso é conseguir comprar esse terreno que nós estamos almejando, juntamente com a prefeitura, para poder colocar todo mundo de forma organizada, conforme está na cabeça do nosso prefeito, que ele não passou hoje, certo? Mas não podemos ser contra a questão da duplicação. Isso eu tenho certeza, é o pensamento de todos vocês, porque eu conversei com todos os vereadores sobre essa questão. Eu também gostaria aqui, eu fico até triste colocar essas situações aqui, mas o vereador Cássio até conversava comigo ali atrás, falando assim, se eu vou levar um momentinho na tribuna da palavra de Deus. Porque tem acontecido tantas coisas ruins esse período em nossa cidade, e a gente precisa
precisa estar cada vez mais trabalhando no nome de Deus para que possa estar protegendo a nossa cidade, não é isso? Pessoas que sumiram, ainda não foram encontradas, pessoas que foram assassinadas, 1, 2, 3, não sei quantas. A gente precisa cobrar também para que esses crimes sejam solucionados, não é isso? E outras coisas mais que têm acontecido. Então, boas as palavras, certo, vereador Cássio? Pedir a Deus que continue abençoando essa casa e esta cidade também. Eu quero, em nome desta casa, estender aqui os nossos sentimentos a toda a família do falecido senhor Antônio Macedo Cardoso, que é a sua esposa, a dona Valda Bezerra Cardoso, os seus filhos, o Benedito Carlos Bezerra Cardoso, o Cardozinho, que inclusive disputou eleição aqui em município, médico, pessoa bem conceituada, bem criada pelo seu pai, o Bermerson Bezerra Cardoso, o nosso amigo Júnior, certo? A Bristete Bezerra Cardoso, a Betânia Bezerra Cardoso, advogada também, que tem serviço prestado no nosso município, a Benilde Bezerra Cardoso, Carol Bezerra Cardoso. Então, fica aqui, em nome de todos os vereadores dessa casa aqui, os nossos sinceros sentimentos, certo? E não havendo mais nada a tratar, eu declaro encerrado